Fala galera, tudo bem com vocês? Bernardo aqui trazendo mais um vídeo de análises do Brasileirão aí. Chegamos na 14ª rodada do campeonato. Campeonato aí muito bom que tem o Palmeiras na liderança, mas tá muito mesmo disputado, tá? No último vídeo tinha deixado uma duplinha odd 1,85 aí pra vocês, bateu tranquilo. Chegamos ao nosso terceiro win seguido aqui. Vamos batalhar aí pra seguir nesse ritmo. Beleza? Primeiro jogo aí que a gente tem ocorre hoje, sexta-feira, entre Internacional e Coritiba do Beira-Rio. O mercado aí pagando 1,75 para a vitória do Inter e 5 para a vitória do Coxa, beleza? A gente tem aqui os confrontos diretos nos últimos 3 anos, um empate e uma vitória do Inter. O Inter aí que vinha numa sequência muito boa ali, mais de 10 jogos invicto, porém no último jogo aí em casa acabou perdendo para o Botafogo de virada e com um jogador a mais por 3-2. O Coritiba, por sua vez, começou o campeonato bem, agora vem muito mal, não vence há 5 jogos, são 3 derrotas consecutivas, certo? Só que, bom contar que temos o Inter que enfrenta o Colo-Colo no dia 28 pela Sul-Americana, tá? 4 dias depois desse jogo aqui. Então, tem que ver que time o Inter vai levar a campo, ver se justifica aquela odd 1,75 que a gente viu ali no começo. Temos o Inter na 5ª colocação do campeonato e temos o Coritiba na 15ª, beleza? Para esse jogo aqui, como eu disse, tem que esperar para ver qual time do Inter vai a campo. Acredito que se for com um time misto, essa odd do Inter de 1,75 ela deve corrigir, tá? O Coritiba, como eu disse, começou o campeonato bem, agora vem muito mal. Se o Inter entrar com a equipe reserva, pode se aproveitar disso, mas vai ter que jogar bola, porque o Inter vem muito bem com o Mano e é muito difícil tirar ponto do Inter dentro do Beira-Rio. Então aqui um jogo que eu deixo para acompanhar ao vivo, vendo qual time do Inter vai a campo e tentar buscar alguma coisa aqui, um jogo 0-0, o jogo tá empatado, buscar pelo menos um gol nesse jogo aqui. Beleza? Seguindo, no sábado temos Flamengo e América Mineiro, às 19 horas no Maracanã, o mercado ali pagando 1,44 para a vitória do Flamengo e 7,50 a vitória do América. Os confrontos diretos aí, um empate, uma vitória do Flamengo. Olha essa sequência aqui do Flamengo. O Flamengo vem de 2 derrotas seguidas, as duas para o Atlético Mineiro, uma pelo Campeonato Brasileiro e a outra pela Copa do Brasil, tá? Notem aqui que desde que o Dorival Júnior assumiu, fazem 4 jogos, a equipe sofreu 3 derrotas e ganhou apenas um jogo. O América, por sua vez, vem numa sequência ruim, não vem. Dos últimos 10 jogos, venceu um joguinho só contra o Cuiabá. Vem numa sequência aí de 4 jogos sem vencer, com 3 derrotas e um empate. Beleza? A gente tem o Flamengo aqui na 14ª colocação com 15 pontos e o América na 16ª também com 15. Dependendo dos resultados da rodada, o Flamengo pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, hein? Um time aí caríssimo, com grandes estrelas aí que não vem fazendo um bom campeonato e já se passaram 13 jogos, certo? Para esse jogo aqui, cara, muito difícil cravar a vitória do Flamengo. O que eu consigo cravar é que esse 1,44 aqui não tem valor. Pelo que o Flamengo vem jogando, pelo que a equipe vem apresentando, 1,44 não tem valor. O Flamengo é sim muito favorito para a América, possivelmente vai ganhar o jogo, mas essa odd aqui tinha que estar no mínimo a 1,60 devido às últimas apresentações do Flamengo. Tá, então aqui acredito no jogo pro que o Flamengo vença, mas vai ter que jogar bola, o que não vem fazendo nos últimos jogos aí. Saindo do Rio, vamos para o Paraná. Temos um bom jogo aqui entre Atlético Paranaense e Bragantino. Mercado pagando 2,60 a vitória do Atlético e 2,87 a vitória do Bragantino. Temos aqui os confrontos diretos nos últimos 3 anos. São 3 vitórias do Atlético e 2 empates. O Bragantino não venceu o Atlético aí nesses últimos 3 anos. O Atlético vem dessa linda sequência aqui, os últimos 10 jogos. São 7 vitórias e 3 empates. O Bragantino, por sua vez, vinha de uma sequência muito ruim aqui, como vocês podem ver. Não conseguiu. Vinha de 6 jogos sem vencer, aí engatou 2 vitórias contra o Flamengo, contra o Curitiba, 2 empates contra o Santos e contra o Cuiabá. Esse jogo contra o Santos aqui estava perdendo por 2-0 e foi buscar o resultado. Tá, temos aqui o Atlético na terceira posição com 21 pontos e o Bragantino na nona posição com 18.
tá? Esse confronto aqui, eu acredito um confronto bem parelho, tá? Um confronto para gols. E como esse jogo aqui vai estar no nosso bilhete no final do vídeo, eu quero mostrar para vocês o seguinte aqui, ó. Os últimos 10 jogos aqui do Atlético Paranaense, 1, 2, 3 apenas não bateu o over e meio, então 70%. Aqui no Bragantino, os últimos 10 jogos, 1, 2, 3 jogos não bateu o over e meio. Notem que 2 são jogos de Copa, Copa Libertadores e Copa do Brasil aqui, beleza? Mas média de 70% também. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. O Atlético jogando dentro de casa nesse Brasileirão são 6 jogos, a equipe marcou gol em 5 dos 6, beleza? E o Bragantino jogando fora de casa também são 6 jogos e a equipe marcou gol em 5 dos 6 jogos. Então acredito num jogo over aqui, as duas equipes buscando o gol. Beleza? Jogo para gols aqui, muito parelho o confronto, por isso um jogo para gols. E vamos de Corinthians e Santos, as equipes aí que se enfrentaram no meio da semana pela Copa do Brasil, se enfrentam agora pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians tocou um sonoro 4-0 no Santos, tá? Temos aqui o mercado pagando 2,10 a vitória do Corinthians e 4,40 a vitória do Santos, beleza? Temos aqui os últimos 10 jogos do Corinthians. O Corinthians perdeu apenas um dos últimos 10 jogos, aí são 5 vitórias, 4 empates. Minto, são 5 empates e 4 vitórias, certo? E o Santos, por sua vez, tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, 2 derrotas e 6 empates. A equipe empatou muito, como eu disse, vem desse 4-0 aqui contra o Corinthians. Temos o Corinthians na vice-liderança com 25 pontos e o Santos na 8ª colocação com 18. Para esse jogo aqui, se tratando de um clássico, fica muito difícil, ainda mais que as equipes... O último jogo das duas equipes foi exatamente esse, com o mando do Corinthians também, e o Corinthians tocou 4-0. Fica um jogo muito difícil para se analisar pré-live aqui. Eu para esse jogo aqui vou esperar o ao vivo, vou trabalhar ele lá no nosso grupo VIP, beleza? Quem não conhece o nosso grupo VIP, o link tá aqui na bio, beleza? Vou trabalhar ele lá porque o confronto já é difícil, e ainda é um clássico que para mim torna tudo diferente. E vem de um 4-0 há 3 dias atrás, jogo muito difícil aqui para pré-live. E o último jogo desse sabadão, temos Atlético Mineiro e Fortaleza. Mercado aí dando favoritismo para o Atlético, pagando 1,55 a vitória do Atlético e 6,50 a vitória do Fortaleza. Os confrontos diretos aí nos últimos 3 anos, 2 vitórias do Fortaleza, 4 vitórias do Atlético e 2 empates. O Atlético aqui vem de 2 vitórias seguidas contra o Flamengo, que deu uma levantada no ânimo da equipe e também na moral do técnico Turco Mohamed, certo? O Fortaleza aí também vem de 2 vitórias consecutivas contra o América e contra o Ceará no Clássico pela Copa do Brasil. Essa vitória contra o América que tirou a equipe da última colocação, começou a dar um respiro aqui para a equipe do Fortaleza, tá? Vemos aqui que os últimos 10 jogos do Atlético, apenas 1, 2, 3 jogos não bateu o over 1,5, uma média de 70%. Os últimos 10 jogos do Fortaleza aqui, 1, 2, 3, 4 jogos, já tem uma média um pouco mais baixa de 60% de 1,5 aqui. Temos os jogos do Atlético em casa, 100% de over 1,5. Temos os jogos do Fortaleza aqui fora de casa, de 5 jogos, 4 bateu o over 1,5. Mesma análise do jogo do Atlético Paranaense que eu fiz antes. 5 jogos do Fortaleza fora de casa, a equipe marcou em 4. Aqui nós temos 2, 4, 7 jogos do Atlético em casa, a equipe marcou no 7, beleza? Então, acredito num jogo para gols aqui, não vejo essa vitória do Atlético aí com tanto valor como o pessoal tá vendo, beleza? Para hoje eram essas as análises aí, vou deixar o bilhete para vocês, essa duplinha aqui, over 1,5, essa duplinha aqui, odd 1,85, duplinha de over 1,5, over 1,5 no jogo entre Atlético Paranaense e Bragantino e over 1,5 no jogo entre Atlético Mineiro e Fortaleza, beleza? Quem gostou, já se inscreve aí no canal para não perder nada, ative o sininho e não esquece de deixar o seu like aí que ajuda muito a gente, beleza? Foca aí, vamos para cima que o bilhete vai dar green, beleza? Valeu aí!